Olá, pessoal. O nosso tema do nosso seminário é Cultura de Tecidos Vegetais, que será ministrada pelas alunas Ana Beatriz, Emily Moura e Maria Nazaré. Pode passar. Bem, dando uma introdução, né, na cultura de tecidos vegetais, que é uma biotecnologia, né, que foi desenvolvida ao longo dos anos. Então, tudo começou, né, a partir de uma hipótese de que as células elas tinham uma potência, que no caso foi denominada como totipotente, que é, na verdade, a capacidade da célula transformar tecidos, órgãos e outros sistemas. E logo depois dessa hipótese, né, foi se surgindo muitos estudos na questão do cultivo de tecidos, a partir da questão da hipótese das células totipotentes. Aqui temos uma linha do tempo que se inicia em 1898, justamente com essa hipótese, e continua. Essa linha do tempo foi feita a partir dos acontecimentos mais importantes para o cultivo de tecidos, mas tiveram muitos outros acontecimentos entre esses anos e também muitos pesquisadores envolvidos nessa questão, no desenvolvimento dessa pesquisa. Então, em 1904, nós tivemos o primeiro cultivo de embriões in naturo de crucíferas in vitro. Ao longo da apresentação, vocês vão entender como é que é feito esse cultivo in vitro, e é uma das formas mais famosas, assim, mais conhecidas, de cultivo de tecidos vegetais. Em 1922, né, houve aí os primeiros cultivos de raízes de gramíneas. Em 1934, houve o crescimento de ápices de raízes de tomate em meio líquido. É necessário frisar que foi somente a partir da década de 30 que começaram a surgir muitos estudos para a área do cultivo de tecidos vegetais. Em 1946, muitos pesquisadores conseguiram, né, em suas pesquisas, observar a regeneração de algumas espécies de plantas a partir dos seus ápices caulinares. Em 1970, né, houve-se a primeira formação de uma planta a partir de um meristema. Em 1971, aqui no Brasil, né, teve a primeira equipe dedicada à cultura dos tecidos vegetais. E em 1982, alcançaram a incorporação do DNA isolado, e a partir desse DNA foi possível a transformação de células vegetais. Pode passar. Bem, mas enfim, o que é a cultura de tecidos vegetais, né? Então, nas minhas pesquisas eu encontrei um livro que ele destrincha toda a cultura de tecidos vegetais. Então, eu tirei essa frase desse fragmento desse livro, né? Que ele diz assim, que a cultura de tecidos vegetais é um processo através do qual pequenos fragmentos de tecido vivo são isolados de um organismo e cultivados por períodos indefinidos em um meio nutritivo semidefinido ou meio nutritivo definido. Pode passar. Bem, e quais eram os objetivos da cultura de tecido, né? O objetivo principal, e foi uma das coisas que ele alcançou como uma consequência dessa técnica, foi a propagação comercial e industrial de plantas. Então, teve um ramo farmacêutico muito envolvido também nas pesquisas, dentre outras áreas. E a regeneração de plantas a partir de meristemas. Então, a partir daí, começou-se, né? As grandes universidades começaram a trabalhar para que também existissem espécies que fossem capazes de produzir antígeno contra vírus, e dentre outras coisas, né? Nesse âmbito da pesquisa. E é a partir de diversas partes da planta que é possível fazer esse cultivo, né? Como gemas, as raízes, as folhas, as células isoladas, né? E tudo isso a partir do princípio da totipotência das células. Pode passar. Bem, e para a planta ser cultivada, ela precisa de um meio de cultura.
E o que é esse meio de cultura? Né? São combinações de macro e micronutrientes, que podem ser carboidratos, vitaminas, reguladores de crescimento vegetal, e dentre outras substâncias, que vão ser colocados naquela planta para que ela tenha o seu desenvolvimento da maneira mais saudável, né? Podemos assim dizer. E esse meio de cultura tem como uma composição elementos que sejam essenciais e elementos que podem ser opcionais. Como elementos essenciais, nós temos, por exemplo, a água. É um elemento muito especial, né? Porque é a partir da água que nós temos também a sobrevivência daquele ser vivo. E temos também a nutrição mineral, e dentro da nutrição mineral nós temos diversos componentes químicos que interagem com a planta para que a partir dele possa assim ter o seu desenvolvimento, né? E que aquele pesquisador também possa chegar ao resultado final de sua pesquisa. Então nós temos o nitrogênio que aplicado na planta ele vai determinar a síntese proteica. Nós temos o fósforo que ele auxilia no metabolismo energético e também auxilia na regularização dos processos enzimáticos e também na ativação de algumas enzimas. Pode passar. Temos como uma nutrição mineral também o potássio, que ele também vai ser um ativador de enzimas e também vai ser muito importante porque vai ter uma enzima que ela vai adentrar no processo de glicose de respiração. Então, o potássio ele vai auxiliar para que ocorra esses processos. O enxofre, que ele vai auxiliar no metabolismo energético, com ênfase também na formação, na síntese de algumas proteínas. O cálcio auxilia bastante na divisão celular, mantém a estrutura, a membrana celular, perdão, de uma forma que ela fique estável na célula e também auxilia na germinação de grãos de pólen. Como também temos muitos outros, né, componentes que tem muitos livros falando sobre esses componentes e sobre como ele age nas plantas, quais são suas funções, quais são os seus efeitos, que é o magnésio, hidrogênio, oxigênio, de suma importância, e envolvido aí no processo de fotossíntese, carbono também. Nós temos o ferro, o boro, o cobre, o zinco, o manganês, o cloro e o cobalto, que são componentes muito importantes para essa nutrição mineral. É importante frisar que muitos experimentos que são feitos a partir dos cultivos, dos tecidos, essas plantas se desenvolvem, porém, ela não tem o seu sistema que vai realizar a fotossíntese nem sempre ativa, que é nesse caso que nós iremos ver agora, que é a partir da nutrição orgânica. E, como está falando, né, que por muitas vezes os carboidratos são eles que são inseridos nas plantas para que a partir dele as plantas possam tirar a sua energia, né? Já que muitas delas não conseguem realizar aí o seu processo de fotossíntese ao 100%. Pode passar. Como outra nutrição orgânica, nós temos os aminoácidos, que eles vão entrar como um suplemento para o crescimento daquela planta. Nós temos as vitaminas, que vão ser reguladoras, né, do metabolismo celular, e outros suplementos, né, que vão estar interferindo para que a planta tenha um crescimento saudável, né, já que ela não vai ter o seu solo, né, por muitas das vezes, para tirar todos esses nutrientes. E também nós temos alguns reguladores do crescimento vegetal, que podem ser por meio de hormônios, podem ser por meio de ácido ou também o pH, né? Esses fatores vão auxiliar bastante, como também temos os biorredutores, que tem que ser feito na técnica do manejo para que a planta tenha maior desenvolvimento. Pode passar. Meu nome é Ana Beatriz e eu vou dar continuidade falando um pouco sobre as técnicas de estabelecimento in vitro. Então, várias técnicas elas têm sido utilizadas no estabelecimento in vitro de tecidos vegetais. Dentre essas destacam-se a calogênese, a suspensão celular, a cultura de anteras, meristemas e de embriões.
Eu vou falar um pouco mais à frente, detalhadamente, sobre cada uma. Pode passar. Então, sobre a calogênese, né? Calos são tecidos que se desenvolvem em resposta às injúrias físicas ou químicas. A cultura de calos, ela pode ser iniciada in vitro, colocando uma pequena parte de uma planta, o explant, no meio de cultura, em condições assépticas, sob o estímulo de substâncias de crescimento endógenas ou de reguladores de crescimento, adicionados ao meio. Durante o processo, a diferenciação e a especialização celular são revertidas e o explante origina um novo tecido que é composto de células meristemáticas e não especializadas. Então, a aplicação, né, dessa cultura de calos. A cultura de calos, ela tem várias aplicações, como permitir o estudo do desenvolvimento celular, exploração de produtos secundários, obtenção de suspensão celular, propagação de espécies, onde a via direta é difícil, sendo necessário recomendada a sua utilização, mesmo existindo o risco de variação somacional. Permite estudar também a citodiferenciação e a morfogênese, além da indução de mutação através de técnicas químicas. Pode passar. Sobre a suspensão celular, né? Consiste de células ou agregados de células dispersas, crescendo em meio líquido em movimentação. A suspensão celular, ela é usada para a obtenção de sementes sintéticas, isolamento de protoplastos, isolamento de mutantes, obtenção de resistentes a certos elementos. Pode passar. Sobre a cultura de anteras. A cultura de anteras, ela é uma técnica para a obtenção de plantas haploides a partir de plantas normalmente diploides. A cultura de anteras tem grande potencial para o melhoramento de plantas e é usada para a obtenção de plantas haploides, né? A palavra haploide refere-se a plantas que possuem um número gametofítico de cromossomos em seus esporófitos, ou seja, são originárias de um esporófito e contêm metade do número de cromossomos da espécie. Plantas haploides podem ser obtidas in vitro, através de polinização com pólen irradiado, polinização com pólen abortivo, tratamento do pólen com choque térmicos, hibridação distante. In vitro pode ser obtido pelo desenvolvimento da osfera não fertilizada, pela cultura de anteras ou grão de pólen, diretamente por embriogênese e indiretamente via formação de calos. Pode passar. Sobre a cultura de meristemas, né? Usualmente, a cultura de meristemas refere-se ao crescimento do domo apical da brotação, excluindo as folhas primordiais. O meristema não apresenta folíolos, sendo constituído por duas regiões diferentes, túnica e corpus. A túnica ela é constituída de 1 a 3 camadas de células, a mais interna forma a epiderme, e as outras duas dão origem à folha ou somente à epiderme foliar. O corpus é a camada mais interna, responsável pela formação do restante da planta. O plano de divisão da túnica é anticlinal, e o do corpus é periclinal. A cultura de meristemas ela é utilizada para estudos do efeito de fitorreguladores na iniciação foliar e no estudo do florescimento, na propagação vegetativa para a obtenção de plantas livres de patógenos, na multiplicação clonal rápida. Faz-se a retirada do meristema, o tecido contido nas gemas vegetativas, terminais ou axilares. Esse tecido é transferido para o meio de cultura, contendo reguladores de crescimento, onde, através do processo de diferenciação, ocorrerá a formação de brotações, que seguirão as etapas já mencionadas anteriormente. Pode passar. A cultura de embriões. A cultura de embriões pode ser definida como o isolamento estéril e o crescimento de um embrião imaturo ou maturo in vitro, com o objetivo de se obter uma planta viável. Embriões zigóticos ou de sementes, eles são frequentemente usados vantajosamente, como explantes em cultura de tecidos. Por exemplo, para iniciar a cultura de um calo.
Em cultura de embriões, os embriões são retirados das sementes e são individualmente isolados e germinados in vitro, como eu tinha dito. O tipo de cultura de embriões, nós temos os maturos e os imaturos. Os imaturos, eles são originados de sementes imaturas e é usado para evitar o abortamento natural. Ele é mais difícil, né, devido à excisão e meio de culturas mais complexos. Já a cultura de embriões maturos são originados de sementes maturas e é usado para evitar a inibição de germinação da semente. Pode passar. Estádios de desenvolvimento do embrião. Quanto mais imaturo for o embrião, maior será o requerimento nutricional. No estádio globular, requerimento de meios mais complexos. Nos estádios heterotróficos, os embriões requerem sais, açúcares, vitaminas, nitrogênios, citocinas, auxinas, água de coco, etc. Quando aumentam de tamanho, tornam-se autotróficos e, nesse estádio, requerem um meio mais simples. Os embriões, geralmente, eles requerem alta taxa de açúcar, pois têm um potencial hídrico muito negativo, conteúdo alto de sólidos. Uma alternativa para resolver a dificuldade imposta pelo potencial hídrico do embrião é fixar a sacarose e elevar o teor de manitol, que é o agente osmótico. Alguns fatores que afetam o sucesso da cultura do embrião são o genótipo, que em algumas espécies o embrião cresce facilmente, enquanto em outras é muito difícil. Estádio de desenvolvimento do embrião no isolamento, que é muito difícil desenvolver embrião muito pequeno, in vitro. Condição de crescimento da planta-mãe. Crescer a planta-mãe, né, em condições controladas resulta em um melhor desenvolvimento do endosperma. Portanto, ele melhora também o crescimento do embrião isolado. E a composição do meio. Embriões imaturos requerem uma composição mais crítica do que embriões maturos. E em ambos, né, tanto o maturo quanto o imaturo, os macro e os microelementos, eles são muito importantes, como a Emily havia dito. Pode passar. Bom, meu nome é Ana Caroline e, dando continuidade, a gente vai ver um pouco sobre a cultura de tecidos vegetais na conservação da biodiversidade. Então, como vimos, o uso de tecidos de cultura, de tecido, né, constitui uma importante ferramenta para a propagação de espécies ameaçadas de extinção e para a conservação dos recursos genéticos. As técnicas de cultura tecido permitem a propagação de espécies que apresentam dificuldades de germinação ou restrições na propagação vegetativa convencional, contribuindo para a preservação de espécies ameaçadas de extinção. A partir do emprego dessas estratégias, é possível conservar uma grande quantidade de material genético em pequenos espaços, os quais poderiam ser perdidos na natureza. Pode passar. Bom, a intensa exploração dos recursos naturais e a fragmentação dos hábitats são fatores que contribuem para a redução no tamanho efetivo das populações de espécies vegetais. A manutenção de biodiversidade visa preservar os recursos genéticos por meio de estratégias de conservação ex situ e in situ. A conservação in situ consiste na aplicação de técnicas que visem conservar as espécies em seu hábitat natural, onde a espécie tem chance de dar continuidade nos seus processos evolutivos e toda uma comunidade são conservadas conjuntamente. Já a conservação ex situ consiste em práticas de conservação de diversidade biológica fora do ambiente de origem, possibilitando conservar amostras representativas da variabilidade genética de uma determinada espécie-alvo. A aplicação dessas estratégias é fundamental para o sucesso de programas de conservação biológica. Dentre as estratégias utilizadas na conservação ex situ, o uso de técnicas de cultura de tecidos constitui uma importante ferramenta para a propagação de espécies que se encontram ameaçadas de extinção, bem como possibilita a conservação de recursos genéticos a partir do armazenamento de tecidos vegetais em bancos de germoplasma. Pode passar. Então,
A Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia, foi criada com o objetivo de promover a conservação ex situ por meio de bancos ativos de germoplasma, bancos de sementes, bancos de DNA e bancos de germoplasma in vitro. Além disso, a empresa conta com um número considerável de bancos de germoplasma vegetal, coleções biológicas e núcleos de conservação distribuídos por todo o Brasil. As principais estratégias para a conservação ex situ utilizadas pela Embrapa são armazenamento de sementes e as coleções de cultivo in vitro aplicadas à propagação vegetativa. Pode passar. Por outro lado, os jardins botânicos são as principais instituições envolvidas para a conservação de plantas silvestres. A cultura de tecidos tem um grande potencial para contribuir com a conservação da biodiversidade por meio das técnicas de micropropagação e conservação do germoplasma. Essas técnicas apresentam diversas vantagens, como a propagação de espécies que apresentam dificuldade de germinação, a disponibilidade para o uso de germoplasma quando necessário e a economia de recursos financeiros para a manutenção das coleções convencionais. Pode passar. Olá, pessoal. Meu nome é Maria Nazaré e eu vou falar sobre as plantas medicinais e a cultura de tecidos. Então, as plantas medicinais, elas vão desempenhar um papel muito importante na saúde mundial, né? Então, aí quem nunca tomou um chazinho feito de planta, né? Mas a questão das plantas, elas vão além dos chás que nós fazemos, certo? Estima-se que 30% de todas as drogas avaliadas como agentes terapêuticos são derivados de produtos naturais. Então, 30% aí da maioria dos remédios que existem são feitos a partir de plantas, certo? Só que alguns fatores podem comprometer o uso das plantas medicinais para fins farmacológicos, como a heterogeneidade dos indivíduos, devido à variabilidade genética. Por isso, é imprescindível a realização de estudos mais aprofundados de âmbitos farmacológicos, terapêuticos e até agronômico para o cultivo, tanto em larga escala quanto para a conservação dessas espécies. E a cultura de células e de tecidos pode resolver ou amenizar pontos na multiplicação sistematizada de plantas, certo? Então, existem muitas referências das aplicações de cultura de tecido em plantas medicinais, como, por exemplo, nós temos aí a cúrcuma, temos também a espinheira santa, a babosa, o babatemã e a erva cidreira. E existem várias outras, certo? E agora eu vou falar um pouco sobre a micropropagação desse tipo de cultivo no âmbito das plantas medicinais. Eu vou falar agora um pouco sobre a micropropagação, certo? Então, a micropropagação de plantas representa uma alternativa para a propagação comercial de espécies de interesse econômico, certo? Entre as quais vai se destacar aí as plantas com alto valor farmacológico, certo? Embora essa técnica ela tenha como desvantagem o custo elevado, certo? Existe uma crescente demanda na indústria farmacêutica por plantas indexadas, ou seja, livre de vírus, com alta qualidade fitossanitária e fisiológica, bem como a capacidade de síntese de metabólitos secundários potencializadas por meio do melhoramento genético, certo? Então, essa técnica tem sido estudada para diversas espécies. No entanto, o sucesso desse processo depende de alguns fatores, como o tipo de explante, o meio de cultura, o regulador de crescimento e condições de incubação, certo? Como já foi falado anteriormente, que são importantes aí para o meio de cultura, certo? Então, o tipo de explante é essencial, certo? Então, diversas partes da planta matriz podem ser usadas como fonte de explantes para estabelecimento in vitro e rápida regeneração de plantas medicinais, como, por exemplo, os segmentos nodais, certo? O meio nutritivo, como já foi falado anteriormente, também tem uma importância, certo? Para que se obtenha um desenvolvimento adequado do explante, é necessário que se adicione ao meio de cultura, além dos macronutrientes,
micronutrientes e vitaminas, certo? Além dos reguladores de crescimento, certo? Cuja concentração e a composição são fatores determinantes para o crescimento e o padrão de desenvolvimento da maioria dos sistemas de culturas de tecido, certo? Os reguladores de crescimento, principalmente a auxinas e citocinas, vão desempenhar um papel muito importante. As auxinas elas são utilizadas quando tem um propósito para o alongamento celular e a expansão de tecidos e divisão celular, certo? E também para a formação de raízes e a embriogênese de cultivos em suspensão. Já as citocinas são frequentemente utilizadas para estimular o crescimento e o desenvolvimento de brotações múltiplas, certo? Alguns autores eles vão relatar a necessidade da suplementação do meio de cultura, combinando esses dois hormônios para garantir a maior eficiência da propagação de diferentes plantas medicinais, certo? Teve alguns artigos que destacaram que a doses de açúcares no meio de cultura também podem interferir no desenvolvimento in vitro de algumas espécies medicinais. E aí ele destaca que, por exemplo, o marmoleiro, certo? O enraizamento in vitro pode ser favorecido pela concentração de sacarose no meio de cultura e o manjericão, certo? O número de folhas do manjericão, ele pode ser estimulado pela adição de qualquer fonte de carboidrato, como sacarose, glicose ou maltose, certo? Além da contribuição no meio de cultura, o tipo de explante, o recipiente, o pH também vai poder ter aí uma influência no crescimento de certas espécies, certo? Então, pH em torno de 6 acaba contribuindo para autoclavagens no meio de cultura, certo? Pode passar. E agora eu vou falar um pouco sobre a cultura de embriões, certo? Como já foi falado anteriormente. Então, por causa da natureza juvenil, com alto potencial regenerativo, os embriões eles são excelentes explantes para a propagação colonial in vitro, certo? E também a determinação do meio de cultura que sustenta o seu crescimento e o desenvolvimento, porque os nutrientes requeridos eles vão variar dependendo da idade do embrião. Bom, então, pessoal, esse foi o nosso seminário sobre a cultura de tecidos vegetais.